Bora falar a real, meu povo, porque o momento é delicado. Mais uma derrota na temporada, mais uma pancada no Clássico Rei e a situação do Fortaleza vai ficando cada vez mais insustentável. A torcida perdeu completamente a paciência, o treinador Juan Pablo Vojvoda tá na corda bamba e a imprensa não perdoou. Detonou a atuação apática, sem alma, sem organização e sem perspectiva. A crise parece não ter fim, e o sentimento de quem acompanha o Fortaleza de perto é de que a situação já passou da fase do alerta. Agora é estado de emergência. Na madrugada desta segunda-feira, ainda com os olhos pesados de cansaço, o desabafo veio direto do estádio. Depois de uma jornada que começou ainda na tarde de domingo, com live pré-jogo, cobertura completa da partida e um pós-jogo longo, intenso e cheio de frustração, a conclusão foi inevitável. O Fortaleza simplesmente não consegue reagir. E quando a gente pensa que vai acontecer algum tipo de virada, que o time vai mostrar garra, vontade ou pelo menos um pingo de organização, vem mais uma falha grotesca, mais um erro que custa caro e mais um jogo entregue. É repetição de roteiro. Fortaleza entra desligado, sem energia e comete os mesmos erros de sempre. Não adianta ter mais posse de bola se essa posse não resulta em nada. O time não chuta, não agride, não assusta o adversário. A impressão que fica é que o tricolor virou um time previsível, fácil de ser marcado e sem nenhuma alternativa ofensiva. E isso, claro, tem nome. É falta de comando. É falta de direção técnica. A voz do treinador não ecoa mais no elenco. E aí você vê jogadores errando passes simples, batendo cabeça na defesa e uma desconexão total entre setores. No meio desse caos, é impossível não reconhecer o esforço de alguns. Matheus Pereira, por exemplo, mesmo jogando abaixo do que fez contra o Bahia, foi um dos poucos que ainda tentou algo. Mas é aquilo, ele jogou sozinho, de novo, porque o resto do time não acompanhou e isso em clássicos pesa demais. O adversário, o Ceará, não fez uma partida brilhante, longe disso, mas foi aplicado, foi taticamente correto e soube aproveitar o erro do Fortaleza. E é exatamente assim que saem os gols que decidem jogos. E foi assim que o Vozão venceu mais um Clássico Rei e empurrou o tricolor para uma crise ainda mais profunda. E aí a pergunta que martela na cabeça do torcedor é: e agora? O que dá para esperar? Com uma campanha vexatória, um desempenho que não convence e um treinador que parece não ter mais o grupo na mão, a esperança vai se esvaindo? E não é questão de pessimismo, não. É olhar para o campo e ver que o time não responde, que não há reação, que a cada gol sofrido, a equipe desmonta, não mostra poder de reação e ainda entrega mais espaços. O time está esgotado mentalmente, desconectado, sem confiança e a torcida, claro, sente isso nas arquibancadas. Não é exagero dizer que a paciência acabou. Ontem, qualquer jogada para o lado ou para trás já arrancava vaias. A galera perdeu a confiança. E isso tem muito a ver com o que o torcedor vê. Um time que não cria absolutamente nada, que não finaliza, que não exige sequer uma defesa do goleiro adversário. E isso em um clássico, onde historicamente o equilíbrio é a marca registrada. Ontem não teve equilíbrio nenhum, o Ceará perdeu gols incríveis, teve chances claras e só não fez uma goleada por pura falta de pontaria e pelas defesas milagrosas do goleiro Breno. Inclusive o próprio Breno desabafou após o jogo. Disse que não sabe mais o que falar, que tá difícil de entender o que acontece. E é isso mesmo. Tá difícil de explicar. É uma equipe que treina, se dedica, mas que em campo não apresenta nada. E isso, meu amigo, é sintoma de crise técnica, de problema na concepção tática e principalmente de falta de confiança. O elenco não acredita mais no próprio potencial. E quando isso acontece, é ladeira abaixo. Não tem como manter regularidade, não tem como reagir, e o campeonato vai afunilando. A situação é crítica. O Fortaleza hoje está na 18ª colocação, afundado na zona de rebaixamento, com um desempenho muito abaixo do esperado. E olha que a temporada começou com grandes expectativas. A diretoria investiu, trouxe nomes importantes, reforçou setores carentes, mas nada disso se traduziu em resultado.
O time foi eliminado da Copa do Brasil de forma vexatória, caiu na Copa do Nordeste sem brigar de fato e agora amarga a parte de baixo da tabela na Série A. É o pior cenário possível. E aí você soma tudo isso com as lesões que aconteceram. João Ricardo sentiu no aquecimento problema na mão e deve desfalcar o time por tempo ainda indeterminado. Gustavo Mancha também se machucou com suspeita de fratura no antebraço e a zaga ficou ainda mais fragilizada. Diogo Barbosa teve que ser improvisado e o jovem Ávila acabou puxado para a defesa. Situação completamente improvisada, reflexo da desorganização atual. A verdade é que, do jeito que está, o Fortaleza vai precisar correr para o mercado. Urgente. E para completar o drama, o treinador Vojvoda insiste em dizer que confia no grupo. Em coletiva, mais uma vez, repetiu que acredita nos jogadores, que o trabalho vai surtir efeito, que os resultados virão. Mas a realidade mostra outra coisa. O discurso não condiz com o que se vê no gramado. E quando o discurso e a prática não se encontram, a relação entre treinador e elenco rui. E talvez isso já tenha acontecido, a sensação é de que os jogadores não respondem mais aos comandos. E Vojvoda, apesar de toda a história no clube, parece esgotado. Sem alternativas, sem reação, sem plano B, não dá para esconder. O clima é de fim de ciclo. A diretoria tem nas mãos uma decisão dura. Mandar embora um treinador que foi símbolo de momentos vitoriosos ou insistir numa aposta que, neste momento, não tem dado retorno algum? O tempo está contra o Fortaleza e cada rodada perdida pode ser fatal? O elenco parece desmotivado, jogadores como Pochettino e Lucero estão em péssima fase. O primeiro foi o pior em campo ontem, nota 4, e o segundo segue sem render o que se espera de um atacante estrangeiro com experiência. Até a braçadeira de capitão que estava com ele foi passada para o Deverson. Isso mostra a confusão interna e a falta de liderança. O torcedor olha para tudo isso e não vê perspectiva. O Fortaleza hoje é um time previsível, frágil, emocionalmente abalado e sem ideias claras dentro de campo. Contra o Ceará, não teve um único chute a gol. Isso em um clássico é inconcebível. E não é de hoje. São várias derrotas em sequência, várias atuações abaixo da crítica. Vamos relembrar só os últimos 8 jogos. Perdeu para o Vasco por 3-0, foi eliminado pelo Retrô na Copa do Brasil após empate em 1-1, tomou 2-0 do Cruzeiro, perdeu por 1-0 para o Racing, levou 5-0 do Flamengo, perdeu em casa por 3-2 para o Santos, foi eliminado pelo Bahia na Copa do Nordeste. E agora, nova derrota no Clássico Rei. 3 derrotas e um empate nos 4 confrontos contra o maior rival no ano. É um desempenho que escancara a crise. E o que dói mais no torcedor é ver que, mesmo com tempo para treinar, o time não evolui. Não há evolução. A gente olha para o campo e vê os mesmos erros, as mesmas falhas de posicionamento, as mesmas escolhas equivocadas. Não é questão de azar, é falta de trabalho bem feito. E a cobrança, claro, vem de todos os lados. A imprensa local pegou pesado, disse que o Ceará competiu mais, venceu com justiça e que o Fortaleza foi um time apático, sem brilho e sem repertório ofensivo. O goleiro adversário sequer foi exigido. Bruno Ferreira passou 90 minutos como espectador de luxo. Não dá, e nesse cenário, a pressão em cima da diretoria é enorme. A expectativa era de briga por Libertadores. Hoje, o objetivo é claro, escapar da Série B, e se for na 16ª colocação, com o número mínimo de pontos, já vai estar ótimo. Essa é a realidade. E reconhecer isso não é ser pessimista, é ser realista. O que está em jogo é a permanência na elite. E do jeito que o Fortaleza tem jogado, isso está muito longe de ser garantido. E aí vem aquela dúvida que não sai da cabeça de ninguém. Dá para acreditar em uma recuperação? Dá para acreditar que esse grupo ainda vai reagir? Que o treinador vai conseguir dar a volta por cima? Sinceramente, com o que a gente viu até agora, é difícil dizer sim. O torcedor, que sempre foi fiel, já começa a mostrar sinais de esgotamento. As vaias aumentam, a cobrança é constante e o clima no estádio tem sido pesado. A Arena Castelão deixou de ser um caldeirão e passou a ser um reflexo da decepção. A cada rodada, a missão de se reerguer vai ficando mais difícil. A matemática começa a pesar. A confiança não existe mais.
E o futebol apresentado não permite nem aquela velha desculpa de que estamos jogando bem, mas a bola não entra? Não! O Fortaleza não está jogando bem, não cria, não finaliza, não se defende com solidez e ainda tem uma bola parada inofensiva. É um time nulo em todos os setores. Diante de tudo isso, o sentimento que domina é o de impotência. A torcida que sempre empurrou, que sempre acreditou, agora se vê sem argumentos. E não é por falta de amor ao clube, não. É porque tá difícil enxergar um caminho, uma luz no fim do túnel. O Fortaleza, que há pouco tempo era referência de planejamento, organização e ascensão meteórica no futebol brasileiro, hoje virou exemplo de como tudo pode desandar se as decisões não forem tomadas com firmeza. É um time que desaprendeu a competir. Perde não só no placar, mas perde nas divididas, perde no psicológico, perde no espírito. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Fortaleza oficializou nesta quinta-feira a venda do atacante colombiano Dylan Borrero ao América de Cali, da Colômbia. Contratado sem custos no início do ano, o jogador agora rende ao clube cearense 1,3 milhão de euros, valor que reforça o caixa em um momento de reformulação profunda do elenco. Apesar do investimento simbólico inicial, a passagem de Borrero pelo Lyon foi discreta. Foram apenas 7 partidas disputadas, sem marcar gols e com 2 assistências como único destaque. Seu último jogo com a camisa tricolor foi no dia 23 de abril, no empate por 1-1 com o Atlético Bucaramanga, pela Taça Libertadores. A curta trajetória de Borrero no Pice contrasta com o início promissor de carreira que teve na Colômbia. Revelado pelo Independiente Santa Fé. No Brasil, antes do Fortaleza, o atacante vestiu a camisa do Atlético MG entre 2020 e 2022 e posteriormente teve uma passagem de 3 temporadas pelo New England Revolution, nos Estados Unidos. A transferência para o América de Cali representa um retorno às origens para o jogador, que busca recuperar o protagonismo em sua terra natal. A saída de Borrero não é um caso isolado. O Fortaleza vem promovendo mudanças significativas no elenco para tentar reverter a má fase no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Titi, o lateral Felipe Jonathan e os meio-campistas Paul Fernandes e Pedro Augusto também deixaram o clube recentemente. Em contrapartida, chegaram nomes como Matheus Pereira para o meio-campo e os atacantes José Errora e Adam Bareiro, numa tentativa clara de reoxigenar o grupo e oferecer novas opções ao técnico Juan Pablo Vojvoda. Atualmente na 18ª colocação do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento, o Fortaleza sabe que precisa reagir rapidamente para evitar um desfecho amargo na temporada. A esperança da torcida se volta para o clássico contra o Ceará, marcado para a próxima segunda-feira, às 00h30 no Castelão. Um resultado positivo pode representar o início da virada tricolor. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.